20 de julho de 2013, painel da Warner Bros. San Diego Comic Con. I want you to remember, Clark, in all the years to come, in all your most private moments, I want you to remember my hand at your throat. I want you to remember the one man who beat you. Durante quase 10 anos, Batman vs Superman foi tratado como um dos filmes mais controversos da história dos super-heróis. Diziam que o roteiro era confuso, que o Batman matava, que o Superman era sombrio e depressivo demais, que o Lex Luthor parecia um coringa e que a cena da Marta era uma das piores coisas já escritas na história do cinema. Com o tempo, essas críticas deixaram de ser apenas opiniões, elas viraram um consenso. Mas existe um problema quando um consenso se forma muito rápido. Às vezes, ele impede que a obra seja revisitada com calma. E é exatamente isso que aconteceu com Batman vs Superman. Hoje o assunto é um dos filmes mais polêmicos da história do cinema. Quem ama, ama muito, e quem odeia, odeia com todas as forças. Hoje o assunto é Batman vs Superman, A Origem da Justiça, filme dirigido por Zack Snyder, que chegou aos cinemas em 2016. E olha, vou falar a verdade, viu? Vou falar a verdade. Tem um filme que dividiu a internet. Foi Batman vs Superman. Mas antes, já sabe, tem um botão aqui embaixo de se inscrever, então se inscreve aqui no canal. Hypa o vídeo! Se tiver a opção de hypar, hypa o vídeo, porque isso ajuda muito o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Fala isso, deixa o like e compartilha, porque hoje vamos desvendar mais um ícone da cultura pop. Será que nós de fato entendemos a construção épica de Batman vs Superman? Porque, se você parar pra pensar, o filme não é sobre o Superman. O filme é sobre o Batman. E isso muda completamente a nossa visão da obra. O filme abre com a Batalha de Metrópolis, com o Superman e o Zod se enfrentando loucamente. Nesse dia, Bruce Wayne perdeu a sua fé. Enquanto milhares de pessoas olhavam para o céu, olhando um salvador, Bruce Wayne olhava para o céu e via um destruidor de mundos. Ele via um Deus incapaz de salvar os mortais. O que para alguns era esperança, para o Bruce Wayne era apenas impotência. E é por isso que é tão interessante observar a imagem do Superman nessa primeira cena, no combate com o Zod. Ele não é apenas um herói, ele é quase que uma figura divina, um Deus entre os mortais. O filme quer que você enxergue o Superman não como um herói, mas como o próprio Bruce Wayne o vê, como uma força da natureza. Isso me lembra de Umberto Eco, em 1972. O filósofo e escritor italiano Umberto Eco, em seu ensaio O Mito do Superman, explicou por que o personagem era um dos maiores criações da arte moderna. Segundo Eco, o Superman clássico funciona como uma figura quase imutável. Ele enfrenta desafios, mas sua essência permanece estável para continuar representando um ideal permanente. Essa análise ajuda a entender por que o personagem se tornou tão reconhecível com o passar do tempo. Uma figura imutável. Agora pega o que o Snyder faz. Ele vai na visão oposta a Umberto Eco. O seu Superman não é imutável. Muito pelo contrário, ele não está pronto. Ele está procurando o seu lugar no mundo. Ele é amado por alguns, ele é temido por outros, questionado pelo governo, julgado pela imprensa e até por si mesmo. Daí vem a ideia das pessoas de dizerem que o Snyder não entendeu o Superman. Aliás, quando eu vi Batman Superman pela primeira vez, eu também estranhei essa visão tão estranha desses mitos que nós conhecemos desde a nossa infância. Mas é exatamente aí o brilhantismo do Snyder. Ele decidiu contar uma outra história, uma outra vertente. Ele decidiu não desconstruir esses personagens, mas apenas mostrá-los numa ótica mais humana. Não a história de um super-homem já consolidado, mas a história de um homem que se tornaria um símbolo de esperança. Snyder nos traz uma reflexão. O que aconteceria se um ser superpoderoso aparecesse na Terra?
Ele seria amado, idolatrado como Christopher Reeve? Essa pergunta atravessa o filme todo. Os políticos tentam controlá-lo. A imprensa tenta julgá-lo. Lex Luthor tenta destruí-lo. Batman tenta matá-lo. Mas o Clark só continua fazendo o que ele acha certo. Continua fazendo o bem. Só que existe uma coisa ainda mais brilhante nesse Superman. Você já reparou que ele quase nunca fala de si mesmo no filme? Quem fala sobre ele são os outros. Os outros falam e julgam o Superman. O Lex define o Superman. O Batman define o Superman. A imprensa define o Superman. O Senado define o Superman. O mundo inteiro cria uma imagem já formada sobre o mito do Superman. Menos o Clark. E isso é intencional. Porque Batman vs Superman não é sobre o Superman. É sobre como a humanidade projeta seus medos, suas esperanças e as suas crenças em alguém que jamais pediu para ser adorado. Ele salva o mundo, mas ele não consegue convencer o mundo de quem realmente ele é. Justamente por isso que o Batman está errado no seu julgamento contra o Superman. Só que o Batman não sabe disso ainda, porque ele não está enfrentando um alienígena, ele está enfrentando seu próprio medo. O Batman, ele começa o filme lembrando de uma queda. A queda que ele tem na caverna quando ele é pequeno. Só que a maior queda do Batman não é exatamente essa queda, e sim quando ele deixa de acreditar nas pessoas. Quando ele deixa de acreditar que ele pode salvar as pessoas. Aqui nós temos o Batman do Frank Miller. Não é um Batman em início de carreira. Muito pelo contrário. É um Batman já no fim da sua jornada. Cansado, quebrado, com mais de 20 anos de luta em Gotham City. Durante anos, Batman ele enfrentou os criminosos porque ele tinha esperança de que existia ainda algo bom para salvar em Gotham City. Mas aos poucos, ele vai ficando mais desesperançoso. A perda de seus pais, a morte do Robin, a guerra violenta contra o crime e principalmente a destruição de Metrópolis. E aí ele percebe que existe alguém que ele não pode controlar, que o Super-Homem é o miserável que trouxe a guerra até nós. E ele se pergunta, e se esse ser um dia se voltar contra a humanidade? E é aqui que entra o Lex Luthor, que a galera critica tanto, desce o cacete. O Lex Luthor entende uma coisa que o Batman ainda não percebeu. O medo é uma arma. Ele não precisa convencer o Batman de que o Superman é mau. Ele só precisa alimentar essa dúvida na cabeça do Batman. E é o que ele faz. Falar em Batman, existe uma crítica muito... que a galera sempre fala, né? Que esse Batman não é o Batman porque ele mata. O Snyder fez o Batman matar. Essa crítica ignora justamente o ponto central do filme. Bruce Wayne não está sendo apresentado como um herói perfeito. Muito pelo contrário. Ele está sendo apresentado como um homem quebrado. O filme não pergunta como seria o Batman ideal. Ele pergunta até onde o Batman pode cair antes de ser o Batman. Observe a figura do Batman nesse filme. O Batmóvel parece um tanque de guerra. O uniforme é uma armadura. O símbolo do morcego é maior, é agressivo. Ele marca suas vítimas com a marca do morcego. Tudo isso mostra que o Batman deixou de ser um vigilante e se tornou um soldado. O Batman não está mais enfrentando uma luta contra o crime. Ele está lutando uma guerra. E essa guerra transforma os homens em algo mais perigoso. O Snyder, quando destrói Metrópolis, ele faz um paralelo gritante com o 11 de setembro. O 11 de setembro é uma ferida aberta até hoje na alma dos americanos. Na época, eu me lembro, você também se lembra, os americanos passaram a odiar tudo que não fosse da terra deles, sabe? O George Bush, né? Ele inventou uma guerra no Afeganistão só para caçar o Bin Laden, apenas para trazer um pouco de alento à alma dos americanos. E o Batman representa o americano médio que simplesmente odiava ou olhava com olhos meio tortos para estrangeiros. E o Superman é, acima de tudo, um imigrante, ele veio de outro planeta. Só que mesmo assim o Superman continua salvando pessoas. E o Batman também. E aqui que é mais interessante, porque eles não são opostos. Eles são iguais. Os dois perderam pessoas que amavam. Os dois carregam traumas. Os dois sentem responsabilidade pelo mundo. A diferença é que o Superman escolheu carregar o peso do mundo nas costas. A disputa entre eles não é algo simples como o bem e o mal. É uma disputa de visões de mundo. De um lado, um homem que acredita que está de frente com o poder sem controle. Do outro, um homem que acredita que o poder deve ser usado para proteger. E o mais engraçado é que os dois estão errados. O Batman está errado porque ele deixou o medo dominar sua razão. E o Superman está errado porque ele acha que só fazer o bem é o suficiente para convencer a todos que ele é bom. E os dois precisam mudar. E é aqui que chega a cena mais discutida da história do cinema. A cena da Marta. Mas antes de entender a cena da Marta, nós temos que entender o Bruce. Porque essa cena não funciona se você acha apenas que o
Batman descobriu que eles têm as mães com o mesmo nome. Ela funciona porque pela primeira vez no filme o Batman enxerga o Superman como um ser humano. Até aquele momento o Superman era uma ideia, era um símbolo, era uma ameaça na cabeça do Batman. Mas quando o Superman diz salve Marta, o Batman escuta algo mais profundo. Ele escuta a voz de uma criança, a voz de um filho, a sua própria voz. Durante 10 anos, uma das cenas mais importantes de Batman vs Superman foi reduzida a uma piada. O Batman parou porque a mãe dele tem o mesmo nome que a mãe do Superman. Mas essa interpretação está apenas na superfície. Que a cena da Marta não é sobre um nome, é sobre uma memória, é sobre um trauma. É sobre um homem se lembrando de como ele era antes de ele se tornar o que ele mais odiava. Bruce Wayne passou o filme inteiro tentando provar uma teoria. O Superman não é um salvador, o Superman não é um herói, o Superman é uma ameaça. O miserável trouxe a guerra até nós. Mas naquele momento, o momento Marta, tudo muda. Porque o Superman, ele não pede para ser salvo. Ele não pede para o Batman salvá-lo. Ele pede para o Batman salvar outra pessoa. Salve a Marta. E quem é a Marta? A Marta não é apenas a mãe do Batman. A Marta é o nome de um trauma que mudou a vida do pequeno Bruce para sempre. Bruce Wayne passou a vida toda tentando combater o momento em que ele perde a mãe, em que ele perde os pais. O pequeno Bruce, ele morreu naquele beco e o Batman nasceu daquela dor. Mas quando o Clark chama pela Marta, o Bruce ele é forçado a encarar aquilo que ele tentava esquecer. O alienígena que está dentro dele, o homem que está dentro dele também é um filho, também tem uma mãe. E é aqui que começa a verdadeira batalha do filme, sabe? Não é Batman contra Superman, é o Bruce Wayne contra o próprio mito do Batman. Porque naquele momento o Batman está prestes a cometer aquilo que ele se tornou para combater. Ele ia matar o Superman, mas a Marta devolve a humanidade do Bruce. Traçando um paralelo religioso, é como se fosse o centurião romano que, quando espeta o lado de Jesus, é lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele se ajoelha, se converte e diz: esse é o verdadeiro Filho de Deus. Marta tem o mesmo significado. Marta é o sangue de Jesus caindo sobre o rosto do Batman. E ele falando: esse é o Salvador, esse é um herói. Ele é um herói que vai salvar a humanidade. Como é que vocês não enxergam isso? O Batman também está empunhando uma lança, tal qual o centurião. Ele fere o Superman, tal qual o centurião. Tá tão claro. Marta salva não só o Superman, mas também ao próprio Batman. E nesse momento surge a Mulher Maravilha. E aí nós falamos sobre o poder da trindade de si. O Batman é o homem caído, o Superman é o sacrifício, e a Mulher Maravilha é o equilíbrio entre esses dois lados. A linguagem visual aqui é muito forte e mostra que esses personagens são maiores do que a própria vida. Desde o Homem de Aço, que o Zack Snyder mostra pra gente que o Superman é um ser quase messiânico, divino. Ele tem o poder para destruir a humanidade, mas ele escolhe servir, ele escolhe cuidar, ele escolhe proteger a humanidade. E mesmo assim ele foi julgado, rejeitado, acusado, condenado. E mesmo assim ele continua salvando a humanidade. Ele salvou o Batman. E o Batman retribui. Uma das frases mais icônicas que a galera me pega no pé no momento em que está o resgate da Marta, que é aquela cena espetacular que o Batman invade aquele galpão, enfim, para salvar a Marta. E depois do salvamento, ela pergunta: quem é você? E ele fala: sou amigo do seu filho. E a galera fica: ai, já virou amiguinho, sem mais nem menos. Mas pensa na transformação dessa frase, pensa no quanto essa história mexeu com o Batman. O inimigo se tornou amigo, o monstro se tornou humano, o medo se torna esperança. Sem falar que existe uma conexão simbólica com o Superman do Christopher Reeve, sabe? Porque no momento em que o Batman fala pra Marta: eu sou amigo do seu filho, automaticamente isso remete ao Superman do Christopher Reeve. Quando a Lois pergunta quem é você, ele responde: um amigo. Até arrepia. O filme começa com o Batman acreditando que o Superman tem que ser destruído, mas termina com o Batman entendendo que o Superman tem que ser lembrado. Porque o Superman não era uma ameaça para ser eliminada, era uma esperança para ser protegida. E talvez seja esse o maior mal entendido sobre Batman vs Superman. Porque não é um filme simples de super-heróis com dois personagens se batendo. Muito pelo contrário, o filme conta a história de dois homens quebrados que precisavam um do outro para se salvar e assim salvar a humanidade. O Superman precisava mostrar ao Batman que ainda existe bondade no mundo. E o Batman tinha que mostrar ao Superman que a sua humanidade
também importava. E no centro dessa mudança, apenas uma palavra: Marta. Muitas pessoas enxergam Lex Luthor como um vilão que simplesmente cria o apocalipse. Mas o plano do Lex é mais profundo. Ele não quer apenas destruir o Superman. Ele quer destruir a ideia do Superman. Porque Lex acredita que qualquer ser poderoso, no fundo, é uma ameaça. Ele não consegue aceitar a existência de alguém que tenha poder absoluto e escolhe usar esse poder para servir. Para o Lex, isso é impossível. Ele tem que provar sua tese. Se você colocar Deus numa situação impossível, ele vai mostrar que ele não é Deus. Mas o Lex estava errado, porque ele não entendeu a essência do Superman. O Superman não é apenas um Deus. O Superman é, acima de tudo, humano. É isso que torna o Clark tão especial. É a escolha que ele teve de salvar a humanidade, de proteger a humanidade. O filme usa uma estrutura clássica de transformação. O Superman passa por uma morte simbólica, ele, na luta com o Apocalipse, ele morre, mas depois ele volta, ressuscitado. Só que a morte do Superman no filme transforma os outros personagens. Transforma ainda mais o Batman. O Batman passa a ver o mundo com outros olhos. Ele cria a Liga da Justiça para proteger a humanidade. Por isso que o final do filme é tão importante, sabe? Porque o Batman não está mais tentando destruir uma ameaça. Ele está apenas tentando honrar a lembrança, a memória de um amigo. Uma das cenas mais impactantes é: você sangra? E ele termina dizendo: eu falei com ele. Eu falei com o Superman. E aí nós voltamos ao ponto inicial. Humberto Eco explicou o funcionamento do Superman como mito. O Superman clássico representa uma certeza, uma figura quase eterna, imutável. Mas o Zack Snyder faz uma pergunta: como esse mito seria recebido no mundo real? E a resposta é: com medo, com desconfiança, com politicagem, com julgamento. O título do filme, ele engana, porque não é Batman vs Superman apenas. Não é uma história sobre batalha, é uma história sobre reconciliação. Eles não são rivais, eles são irmãos que têm a mesma causa. Um homem que carregava o peso do mundo encontra outro homem disposto a ajudá-lo a carregar esse peso. E a Mulher Maravilha completa essa união. A Trindade nasce não porque eles são perfeitos, mas porque eles representam três forças: a humanidade, o sacrifício e a esperança. É um filme sobre medo, sobre fé, sobre redenção, sobre a capacidade de um homem olhar para aquilo que teme e descobrir que estava olhando para um amigo. E no final, o Superman não precisava provar que ele era um deus. Ele só tinha que provar que ele era humano. E o Batman não precisava derrotar o Superman. Ele só tinha que lembrar porque que ele começou a lutar. Batman vs Superman não foi uma história sobre dois heróis em guerra. Foi uma história sobre dois homens quebrados que encontraram um ao outro e criaram um dos filmes mais impactantes da história do cinema. No próximo vídeo, Snyder Cut, Liga da Justiça, versão que a Liga da Justiça merece. Filmaço, hein? Filmaço. Melhor que Vingadores. Snyder Cut é melhor que Vingadores.